que se refere à segurança da informação, julgue o seguinte item: sniffers são programas aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em questão permite, por exemplo, que um sniffer seja anexado a um jogo que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. Bem, será que isso está certo ou está errado, pessoal? Atenção, quando a gente fala sobre o termo sniffer, sniffer não é uma técnica de mascaramento como sugere a questão, não é. A técnica de mascaramento é chamada de spoofing, não sniffer, spoofing, que nós temos o e-mail spoofing, que faz o mascaramento do endereço de e-mail, e aí quando a pessoa recebe, acha que é de um e-mail, quando na verdade veio de um outro e-mail. Essa é a técnica do e-mail spoofing, que é o mascaramento do endereço e-mail. Mas também tem a técnica do IP spoofing, que faz o mascaramento do endereço de IP. Então, imagina um atacante ataca um sistema, e esse sistema registra que quem atacou foi determinado IP. Mas, na verdade, o IP que atacou foi outro, porque usaram uma técnica chamada IP spoofing, que mascarou o endereço de IP verdadeiro, e aí parece ser um endereço de IP que está atacando, quando na verdade é outro. Então, técnica de mascaramento, como a questão cita ali, é chamada de spoofing, seja e-mail spoofing ou IP spoofing. Então, professor, o que é sniffer se não é mascaramento? Deixa eu mostrar para vocês. Sniffer é uma técnica de interceptação de tráfego. O que seria interceptação de tráfego? A técnica do sniffer, então, é utilizada para ficar inspecionando dados trafegados em alguma rede de computador ou nas redes de computadores por meio de uso de alguns programas chamados sniffers. Os sniffers são os programas. E ele funciona como se fosse um cão farejador, que fica verificando naquela rede se tem dados interessantes aos quais ele foi programado para capturar, e quando ele percebe no tráfego de dados daquela rede que tem dados aos quais ele foi treinado, ele foi configurado e programado para capturar, ele captura esses dados, faz a interceptação desse tráfego e entrega para o atacante. Isso é o que a gente chama de técnica do sniffing, ou os programas sniffers. Então percebe que é a técnica não do mascaramento, que mascaramento é spoofing. Sniffer é a técnica da interceptação de tráfego. Se eu imaginar aqui essa rede de computadores e um programa sniffer em ação nessa rede, quando o programa sniffer ele verifica que existe tráfego de dados ao qual ele foi programado para interceptar, ele intercepta esse tráfego de dados e entrega para o atacante, para que ele possa ficar verificando o tráfego interessante nessa rede. Essa técnica chamada sniffing, ela pode ser maliciosa, e aqui tem um textinho lá da cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet do Brasil, do CERT-BR, que diz o seguinte, pode ser usado de forma maliciosa por atacantes para capturar informações sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e conteúdos de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, quer dizer, sem criptografia. Mas a técnica do sniffing também pode ser usada de forma legítima por administradores da rede, justamente para detectar problemas e muitas vezes analisar desempenho e monitorar possíveis atividades maliciosas ou mal intencionadas relativas a esses computadores da rede por ele administrado. Então a técnica do sniffing muitas vezes pode ser usada sim de forma legítima, inclusive, não só maliciosa. Então, repetindo aqui que a questão está errada, porque atribuiu à técnica do sniffer o que a gente chama de spoofing. Na verdade, ele disse que o sniffer é uma técnica de mascaramento. Errado, não é uma técnica não de mascaramento, e sim de interceptação de tráfego. A técnica do mascaramento, vou repetir, se chama spoofing, que tem o e-mail spoofing, que é o mascaramento do endereço de e-mail, e tem o IP spoofing, que é o mascaramento do endereço de IP. Portanto, errado aqui a análise da questão.